está de volta ao vivo e em cores, agradecendo o carinho, a sintonia, a audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. E o tema de hoje, minha gente, osteoporose. Conosco, a professora doutora Sinira Santana Soledade, médica reumatologista. Se tem alguém que entende, está aqui hoje, viu? Aproveita, liga para alguém, faça a sua pergunta, porque a sua pergunta que chega até mim, eu vou encaminhar se você não vai ter mais nenhum tipo de dúvida sobre osteoporose. Vai ligando, gente. Vai ligando 0800, é de graça. Olha a vantagem que é de graça. 0800 777 0021. 0800 777 0021. Pelo telefone também, 19 3871 9620. Não deu do lado? Vai para outro, viu? Mas participe. Doutora, nós terminamos do bloco passado, né? A senhora mencionou, olha, Frei, toda mulher a partir dos 65, o homem a partir dos 70 anos tem que fazer o exame de densitometria mineral óssea, né? Mas também depende dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco que eu tenho que antecipar os exames? Justamente. Então, vamos lá. Mulheres que menopausaram, né, que perderam a menstruação mais cedo, né, por motivo de cirurgia ou mesmo antes dos 40 ou em torno dos 40 anos, elas têm maior risco, porque elas têm menos estrógeno mais cedo e o estrógeno é um hormônio que protege contra a osteoporose, tá? Então, a menopausa precoce é um fator de risco para a osteoporose. A raça branca e os asiáticos, né? Os orientais também chinês, japonês, coreano. Eles têm mais probabilidade de ter a doença. Os caucasianos também. Os caucasianos, nós, isso. Né? Os caucasianos e os asiáticos têm mais probabilidade. Não estou dizendo que quem é pardo, negro, não tenha, mas estou falando que o risco é um pouquinho maior, né? Pessoas que fumam. Opa, atenção agora, hein? Fatores de risco, pessoas que fumam, né? Fumam e bebem, olha lá, ela vai dizer justamente, agora. Fuma, bebe, né, que não tem uma alimentação adequada, né, é um fator de risco muito importante. Então, aconselho não fumar, não beber para proteger a saúde do osso, né? No bloco passado, a senhora falou assim, olha, aquelas pessoas que ficam... É o sonho de consumo de todo mundo, doutor, perder peso, ficar magrinho, etc. Mas não, muito magrinho também pode perder cálcio, etc, né? Ou seja, então eu tenho que engordar para não perder. Como é que é? Me explica isso aí. É assim, a gente vai... não pode ser nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A saúde está no equilíbrio. Não é assim? Exato. Então, o importante, o que a gente deve evitar, aquelas dietas malucas que fica tomando só líquido, que não come uma dieta balanceada, adequada, né, que se fixa em um tipo só de alimento. Esse tipo de dieta não é boa para quem quer ter um osso saudável. Então, é importante ter uma dieta... O que é bom comer para o osso? Vamos lá, anote aí, a receitinha de hoje aí. Ó, né? Então, os leites e derivados são importantes, né? Então, você pode ter o leite, o queijo, o iogurte, são boas fontes de cálcio. Ok. Você tem as folhas verdes escuras, como a couve, por exemplo, né, rúcula, tudo que for verde escuro, pode comer, gente, que verde escuro é uma beleza. Tem cálcio e tem várias outras vitaminas que são importantes para o metabolismo ósseo. Tá? Qual é o substituto, né? Para quem está acompanhando agora, doutora falou assim, leite e derivado, mas eu tenho intolerância à lactose, né? E eu não posso tomar leite, comer nada que venha, assim, qualquer coisa do leite. O que eu posso substituir, doutora? Não, em geral, quem tem intolerância à lactose hoje em dia, por exemplo, você tem os leites de soja, tem leite sem lactose, né, no mercado já, tem leite... Hoje em dia, se for no mercado, tem leite de aveia, eles fizeram vários substitutos e eles suplementam esses substitutos com cálcio. Então, todos aqueles leites que tem no mercado, para quem tem alergia a leite ou que tem intolerância à lactose, em geral, eles vêm suplementados com cálcio. Eu ia se perguntar agora, doutora, a gente vê uma gama enorme de propagandas e suplementos, assim, que até mesmo assim, olha, você que tem osteoporose, tome isso, essa cápsula, enfim. Eu queria que a senhora falasse desses suplementos, é um aditivo alimentar. Um indivíduo na idade adulta tem que ingerir em torno aí de 1000 miligramas de cálcio dia, né? Então, em geral, o que a gente faz? A gente conversa com o paciente para entender o hábito alimentar dele. O que ele toma? Ele toma leite, ele come folha verde escura, quanto que ele toma de leite? O famoso coco da Bahia, é bom também, doutora? Coco da Bahia? O coco, né? O coco, a gente fala coco da Bahia, mas o coco que pega lá e pega um pedacinho branquinho e começa a comer, ele tem cálcio ele não é tão rico em cálcio assim, não. Não tem? Não é tão rico assim. Mas assim, o que a gente conversa com os pacientes é a gente tenta na consulta entender
qual que é a ingesta diária de cálcio e a partir daí a gente vê se precisa suplementar, tá? O ideal é sempre assim, o cálcio da dieta é o melhor cálcio. Tá? A gente só suplementa se percebe que realmente aquela pessoa não consegue, através da dieta, ingerir o volume adequado. Um exame... Aí você pode usar o suplementozinho, o comprimidozinho que vem com cálcio. Sempre tá com certo? receita médica, sempre, né? Ô, doutora, e como é que eu percebo que eu estou com deficiência desse ou daquele produto, daquele elemento de cálcio, por exemplo? É o exame de sangue, ele revela? Não. O exame de sangue, não. A dosagem do cálcio no sangue não serve para te falar se você tem uma deficiência de cálcio ou não. Porque para o cálcio estar alterado no sangue, as coisas têm que estar muito fora do trilho, tá certo? Então, não é esse exame que a gente utiliza, não. Tá? Então, o exame de cálcio, ele até faz parte para umas outras patologias, para a gente investigar causas secundárias de osteoporose, né? Não essa osteoporose primária que a gente está falando, mas tem algumas doenças que podem causar osteoporose, né? Tem alguns medicamentos que podem causar. Então, por exemplo, hipertireoidismo, quando a sua tireoide funciona demais. Que é essa glândula que a gente tem reguladora do nosso metabolismo. Isso. Alguns pacientes que têm problemas nos rins podem ter osteoporose associada, né? E uma coisa importante, por exemplo, artrite reumatoide, doenças reumatológicas, o paciente tem uma chance maior de ter osteoporose. Artrite reumatoide é autoimune, doutor? Artrite reumatoide é autoimune. Você tem que conviver com isso com o resto da vida. Né? É uma doença crônica em geral, mas tem tratamento. É aquilo que a gente discutiu no outro programa, então, né? Lá, né? Que realmente, assim, hoje em dia tem tratamento e a pessoa vive bem, mas tem que procurar o tratamento direitinho com o médico. Ô, doutora, e por que vocês médicos dizem assim, é importante, né? Importante tomar um pouquinho de sol, porque lá tem a vitamina D, né? Hoje em dia tanto se fala dessa famosa vitamina D. Por que é importante, doutora? Então, a vitamina D, ela pode ser metabolizada na nossa pele. E é importante para que o organismo produza a vitamina D. O que ela faz? Ela protege? Ela vai dar consistência? A vitamina D faz com que aquele cálcio que você está ingerindo, ele possa entrar no osso e fazer parte do osso. Ele ajuda nesse aumento do cálcio dentro do osso. Não é o sol que tem a vitamina D, nós temos, o sol vai ser assim, um despertador, um incentivador da absorção, doutora, é isso? Isso, você pode ingerir vitamina D através de alguns alimentos, né? Mas a forma mais fácil de você conseguir a vitamina D é realmente você se expor aí 15 minutinhos por dia, sol do comecinho da manhã, sol do finalzinho da tarde, não precisa ser meio-dia, né? Põe o braço do lado de fora, a perna do lado de fora, 15 minutinhos de sol, você consegue... Proteger o rosto, protege a cabeça, o rosto, etc. Passa filtro solar direitinho, mas se expõe aí por 15 minutos no sol, um sol bom, que é o sol do começo da manhã ou no sol do final da tarde. Isso é muito importante. Qualquer idade. Não, de preferência todos os dias, fazer uma exposiçãozinha de 15 minutos. Tá bom? E isso é importante, tanto para a criança, então é importante para a criança brincar ao ar livre, né? Esse negócio de deixar a criança enfurnada no videogame o dia inteiro não é bom, tá certo? Então a criança tem que fazer a brincadeira ao ar livre, um pouquinho de sol é importante. Para os adultos, de uma forma geral, que às vezes ficam dentro do escritório o tempo inteiro, não saem, né? É do carro para o escritório, do escritório para casa e acabam não saindo, mas é importante aqueles 15 minutinhos, às vezes, antes, né? Se conseguir andar um pouquinho para o trabalho, voltar, já faz muita coisa que faz exercício e já toma um pouquinho de sol, né? E para os idosos também, que a gente não pode esquecer. Está falando de mim, viu? Os idosos a gente não pode esquecer. Aquela senhorinha que às vezes fica muito dentro de casa, mas é bom levar, tem que ir na varanda, tem que ir no quintal, porque para ela é muito importante ter vitamina D. Como é que se manifesta, doutora, assim, no dia a dia, né? Que a pessoa de repente não sabia que tem osteoporose. Ou seja, ela cai e fratura o osso. Ela caiu e por isso fraturou o osso, ou primeiro ela fraturou o osso e por isso caiu? Não, em geral, na maior parte das vezes, você cai e fratura, tá certo? Mas o osso já estava muito debilitado. Mas pode ter fratura espontânea. Tem gente que fratura, por exemplo, quando espirra. Espirrou e aí fratura uma vértebra. Aqui. Nossa! Então, assim, é comum tá no idoso. Caso, né? Comum, às vezes, no idoso. Então, a fratura por osteoporose, a característica dela é essa. A gente chama de fratura de fragilidade, né? Porque é um trauma muito pequeno,
né, que numa pessoa que tem um osso bom, que tem um osso normal, não causa fratura, mas em alguém que está com osteoporose, às vezes tropeçou, né, tossiu, espirrou e aí teve uma fratura. Né? Doutora, a Ana Lúcia Rovina, de Piracicaba, obrigado, Ana Lúcia, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Ela disse assim, ó, eu tenho, doutora, osteoporose no fêmur e na coluna. E o médico me receitou, eu vou citar o nome do remédio até para a médica entender aqui, residronato. E minha dentista disse que calcifica os ossos. O que o doutor acha sobre esse medicamento? Faço musculação, pilates e caminhada. Ajuda? Claro que ajuda. É a Ana Lúcia Rovina, de Piracicaba, doutora. Então, o remédio que ela está tomando é um remédio adequado. Ele é adequado para o tratamento da osteoporose. Né? Em geral, não sei como que ela deve estar tomando, mas deve estar tomando provavelmente uma vez por semana. Né? E até não é um tratamento difícil. Você vê que tem alguns medicamentos que você toma uma vez por semana. É um comprimidinho por semana e você já consegue tratar a osteoporose. E além do tratamento medicamentoso que ela está fazendo com o residronato, ela está fazendo uma outra coisa que é muito importante, que é manter a atividade física. Isso é importante. Então, tem que manter a atividade física, por quê? Porque quando você tem massa muscular, a massa muscular ajuda na massa óssea, tá certo? Então, ter músculo é importante para você ter osso. Porque protege o músculo, é proteger o osso. E o músculo em si, quando você tem massa muscular, a sua densidade óssea aumenta. Não é só pela proteção, viu? Essa correlação é direta. Quanto mais massa muscular você tem uma probabilidade maior de ter uma densidade melhor, tá? E uma outra coisa importante é que ela varia os exercícios. Ela faz musculação, pilates, é isso? Faz musculação, pilates e caminhada. E caminhada, tá excelente. Porque na caminhada ela faz a parte cardiovascular com um certo... a gente chama exercício de carga, porque na caminhada, como você tem o peso do seu próprio corpo que você está caminhando. Então, é um exercício com carga, que trabalha a parte cardiovascular. Ela faz musculação, que aumenta a massa muscular e, consequentemente, a massa óssea. E ela faz pilates. Agora, por que o pilates é muito importante também? Porque o pilates ajuda o paciente com equilíbrio e flexibilidade. Tem que andar, subir a escada, baixar a escada, varrer, limpar, cozinhar, cuidar de filho, pegar no colo. Equilíbrio. Equilíbrio. Quando o paciente fica mais idoso e perde o equilíbrio, ele tem quedas muito mais frequentemente. E na hora que o paciente tropeça, cai, ele tem uma chance muito maior de fratura. Entendi. Então, essa questão de fazer exercícios, né, que levem você a ter mais equilíbrio, a fazer os movimentos do dia a dia com mais tranquilidade, esse que o senhor falou, de agachar para poder pegar alguma coisa no chão, para poder limpar alguma coisa lá em cima, isso é muito importante e o Pilates ajuda. Então, ela está fazendo direitinho. Direitinho. Parabéns aí. Parabéns à nossa queridíssima dona Ana Lúcia. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro quem representa é o Márcio Antônio de Medeiros Albano. Obrigado, Márcio. Deus abençoe. Obrigado pela participação, viu, querido? A minha mãe, aliás, está perguntando o Márcio, preocupado com a mãe dele. A minha mãe tem 80 anos, dor na coluna, dor no estômago, tem hérnia. Fez várias densitometrias ósseas, tem osteoporose e osteopenia. Eu quero que a senhora fale a diferença. Osteoporose e osteopenia. Gostaria de saber se tudo isso que ela tem é por causa da idade ou o excesso de remédios que já tomou, né? A dor na coluna irradia até os pés. É o nosso amigo Márcio preocupado aí, perguntando sobre a mãezinha dele de 80 anos, doutora. Então, a mãe dele, ela deve ter alguns problemas, não deve ser um problema só. Porque é importante a gente falar isso. A osteoporose, ela não dói. Ela só dói quando quebra, tá certo? Então, se ela tem dor lombar aí, que vai até os pés, a gente provavelmente está falando aí de uma discopatia. O que é isso? Ela provavelmente tem uma artrose na coluna e pode ter um problema de hérnia de disco, uma protusão discal, alguma coisinha aí que está fazendo com que ela tenha essa dor lombar com irradiação para os membros inferiores, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a osteoporose. Agora, ela tem osteoporose e osteopenia. Bom, aí provavelmente não. Ela tem uma coisa ou outra, tá? Porque o que acontece? A osteopenia é um estágio anterior à osteoporose, tá certo? O que é? Densitometricamente falando, no exame de densitometria mineral óssea, né? Quando você tem entre -1,
né, até menos 2,5, é uma tabela, é uma tabelinha. Nessa tabelinha você não chegou na osteoporose ainda, você tem uma osteopenia. É uma pré-osteoporose. É uma pré-osteoporose. Essa pré chama de osteopenia. Osteopenia. E aí, quando passa disso, quando fica com menos osso, menos do que 2,5, fica menos 3, menos 4, isso aí é uma osteoporose. O que pode ter acontecido? No exame dela, tem uma avaliação do fêmur e uma avaliação da coluna. Aí, às vezes, veio que na coluna está mais osteopenia e no fêmur está com osteoporose. Isso que eu ia perguntar agora, doutor, quando a pessoa tem osteoporose, significa todos os ossos do corpo inteiro estão com osteoporose? Ou pode ser eu estou com osteoporose só no fêmur? Em geral, é uma coisa mais generalizada. Quem tem num lugar tende a ter no outro. Mas porque é um ser vivo, o osso é um ser vivo. Né? Mas o osso da coluna, ele tem uma morfologia um pouquinho diferente do fêmur. Então, às vezes, a paciente tem uma coluna com um nível de osteoporose maior, diferente do fêmur ou vice-versa. Pode ter essa alteração aí. Mas, no momento que ela tem osteoporose em algum lugar, ela tem osteoporose. Tá certo? Então, o diagnóstico dela é de osteoporose. Se ela chegou a ter osteoporose em alguns dos sítios, ou na coluna, ou no fêmur, o diagnóstico dela é de osteoporose. Agora, eu tenho que esperar os 65, 70 anos para pedir um exame desse? Não, doutora? é aquilo que a gente falou. Se o paciente tiver fator de risco, então, você percebe, minha mãe fraturou, ou eu tive uma tia que já fraturou. Você vai procurar mais cedo o médico. Olha a hereditariedade, olha a genética. Você percebe que sua alimentação não foi adequada, você fumou a vida toda, abusou do álcool. Então, nos homens é muito comum, às vezes, o alcoolismo estar relacionado. Então, tem que procurar antes. No caso dos homens, antes dos 70 anos. Né? É tão bom a gente ter um osso bom que funcione fortificado, né? E é isso que a gente quer ver, que as pessoas tenham assim, essa fortaleza. Né? Uma outra coisa que é importante são medicamentos. Então, tem gente que toma medicamento a vida toda. Por exemplo, tem asmático, gente que tem bronquite. E durante muito tempo tomou cortisona, prednisona, meticortem, são os nomes que geralmente tem no mercado aí. Então, ficava tomando aquele comprimidinho para melhorar a crise. Esse tipo de medicamento, quando você faz uso de forma assim contínua ou intermitente, mas com frequência, pode fazer com que você tenha uma diminuição importante na sua densidade mineral óssea. Então, alguns medicamentos, por exemplo, medicamento para asma, os corticoides em geral, que o pessoal toma, algumas medicações para epilepsia. Olha né? só. Então, é importante avaliar antes. Tem alguns quimioterápicos também, então pacientes que às vezes fizeram tratamento para câncer precisam ser avaliados antes. E pacientes que fazem tratamentos para doenças autoimunes, todos têm que ser avaliados antes. Como a artrite reumatoide, o lúpus, tem que ser avaliado antes. Muito bem, doutora, eu vou pedir licença que eu tenho que dar um recadinho para quem está em casa, porque quer assistir o Vídeo de Saúde aqui com a TV de altíssima qualidade, porque merece. Por isso, sim, que tem um momento especial que eu quero apresentar para você, né? Dizer para você que chegou, gente, a nova Claro HD TV. Quem compara, leve. Quer ter uma TV completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a sua família, conforto e qualidade de cinema em sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Ligue agora, 0800 031 2121, 0800 031 2121. E tem mais. Pensando numa possível disputa aí pelo controle remoto, a Claro HDTV está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuitos. Veja, são 2 pontos totalmente gratuitos. Ligue agora mesmo para 0800 031 2121. Na Claro HDTV, são mais de 160 canais, sendo 33 em HD, além dos canais abertos à sua cidade. Quer mais? A instalação e a adesão são totalmente gratuitos. Você só começa a pagar em dezembro. Ligue agora para 0800 031 2121 e assine o Combo Multi. Consulte também nossos planos com a internet e telefone fixo. Vem ser gigante com a nova Claro HD TV. É isso aí. E depois dessa dica fantástica para você, nós vamos chamar o intervalo, porque na sequência temos muito mais informações sobre osteoporose aqui ao vivo com a doutora Cineira. Isso e muito mais no próximo bloco, só para você. Até já. Sempre que a gente
tem uma doença crônica, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença da civilização, uma doença crônica progressiva, nós temos que ter aí um ponto de apoio, né, para que a gente enfrente corretamente essa enfermidade e faça a correta prevenção. Então, o que eu aconselho para você é que você reflita muito bem nos seus hábitos de vida, na sua alimentação, né, e procure um profissional autorizado, no meu caso a geriatria, vamos dizer, um ortopedista, etc., para que você tenha uma visão ampla de como tratar o seu problema crônico.